Eu quero começar já declarando sobre a sua vida graça, paz, para você viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Durante toda a minha jornada cristã, eu tenho me dedicado à oração e ao jejum. Mas eu recebi do Senhor uma direção a respeito de jejum totalmente diferente e eu quero compartilhar com você esse alimento porque eu decidi transbordar na vida de vocês. Então você que é novo por aqui no canal, seja bem-vindo. Obrigada por estar aí, obrigada por se inscrever, deixar seu like e vamos juntos sermos de fato alimentados pela palavra de Deus. Todas as vezes em que eu vou ministrar uma palavra, que eu vou liberar uma palavra para vocês, eu consulto antes ao Senhor. E eu busco viver essa palavra na prática, né? Porque a palavra de Deus fala, não basta sermos ouvintes, devemos ser praticantes. Também está escrito que não deve-se haver muitos mestres, porque seremos cobrados de forma diferente diante do Senhor, por tudo aquilo que ensinamos, que transmitimos. Então eu tenho consciência da minha responsabilidade para com vocês. E o que eu quero ensinar aqui é algo que mudou aqui uma chavinha dentro da minha mente e que pode mudar a sua vida aí completamente. Então, quando eu jejuava, eu lembro que eu ainda era solteira, né? Isso já faz mais de 10 anos. Eu fazia jejuns, claro, né? Que o jejum sempre foi muito importante e é muito importante. Mas a forma como a gente faz jejum também é levado em consideração, até porque o Senhor leva em consideração o motivo do nosso coração. E eu fazia jejuns ali direcionado pela igreja, mas com muito sacrifício. O jejum para mim era sacrificante, sabe? Eu ia trabalhar, eu fazia estágio, eu fazia faculdade nessa época, e eu fazia estágio também numa empresa, e eu lembro que eu passava ali o dia inteiro jejuando, e era um sacrifício. O jejum de fato era sacrificante. Mas eram vários jejuns e foram muito importantes. Tá? Mas eu quero transmitir para você um jejum que não vai ser sacrificial na sua mente, porque o Senhor vai te conceder graça, e vai ter uma motivação correta, porque é a direção que eu recebi do Pai. E eu lembro que eu estava fazendo estágio também no Conselho de Engenharia, e um jejum que eu fiz que foi assim muito difícil, foi quando eu já estava ali noiva do meu marido, e eu lembro que assim que eu cheguei para trabalhar, era 8 horas da manhã, eu liguei para ele e falei assim, eu posso tomar o chá? Porque eu adorava tomar um chá que servia lá. E, nossa, quando eu cheguei lá, aquele cheiro, sabe? Já veio direto sem mim. Só que o chá tinha açúcar. Então, imediatamente eu liguei para ele, eu posso tomar o chá? Ele falou assim, não, você está em jejum, ainda é 8 horas da manhã e você já está com essa mentalidade. Então, a primeira coisa para você fazer um jejum que não é sacrificial, mas um jejum que te dá força, que te dá ânimo, que te dá coragem, é você mudar a sua mente, né? Já preparar a sua mente para que ela não venha te sabotar. E aí eu fui treinada pelo meu marido nessa área e graças a Deus eu ganhei consistência, força para fazer o jejum de forma correta. E outra coisa, às vezes eu fazia jejum e eu dormia mais do que eu orava. Então, teve a sua vantagem? Teve. Quando a gente é menino, né, a gente faz jejuns ali. E o importante é você não deixar de praticar até você ficar bom em algo. Mas é melhor ainda quando você recebe uma direção do Senhor. O fato é que eu dormia bastante, meu corpo estava cansado, esgotado. E eu orava pouco. Então, tinha pouco resultado. Porque o jejum sem oração, ele tem pouco efeito, né? Ele deve ser acompanhado de oração. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da palavra que eu recebi. Fato é, homens e mulheres de Deus, se você é filho de Deus, você tem sim o privilégio de poder jejuar, praticar essa chave tão importante, essa prática espiritual que de fato muda o externo da nossa vida. Porque aqui internamente nós já somos transformados. Mas quando nós decidimos jejuar, o externo é alcançado. Algo aí fora, o mundo espiritual começa a se mover a ponto das coisas se manifestarem. Então, sim, eu sou a favor do jejum e é muito importante e tem um grande efeito para aqueles que praticam, tá? E detalhe, jejum, para surtir um grande efeito, ele deve ser feito pela pessoa, né? É bom quando uma igreja se reúne e declara um jejum coletivo? Sim. Nós vamos ver aqui, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá fazendo isso. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto.
já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Toda a Bíblia fala sobre jejuns, né? Homens e mulheres de Deus que declararam jejuns, o próprio Senhor Jesus jejuou. Então o jejum, ele é sim de Deus e ele tem o aval do Pai para ser praticado. Mas o que o Senhor me mostrou aqui em Josafá foi o jejum de Esté, o jejum de Paulo, o jejum de Jesus, o jejum de Josafá, o jejum de Daniel é deles, foi deles. Você tem que ter o seu próprio jejum. Olha que palavra que mudou aqui na minha cabeça, uma chavezinha a respeito do jejum, que mudou completamente a minha forma de ver e decidi me posicionar ainda mais em jejuar, por causa dessa palavra. O jejum não é para ser copiado, é para ser vivido, experimentado. O jejum, ele deve ser praticado de forma coletiva e direcionada pelo Senhor. E como eu acabei de falar para vocês, de forma individual, com motivação individual no sentido de veio uma direção de Deus. Foi Deus quem me deu a direção de jejuar. Eu não estou jejuando porque Daniel jejuou. Eu estou jejuando porque eu tenho intimidade com Deus. E o Espírito Santo que habita em mim está me dizendo para jejuar. E ele sempre vai dessa direção para nós. O diabo nunca vai te mandar jejuar. Então você sentiu no coração, né? Teve o discernimento espiritual de jejuar, é o Espírito Santo te convidando a fazer isso. Jejue. E você não precisa jejuar 21 dias necessariamente, a não ser que seja um propósito estabelecido, que também não é errado. Eu só estou falando que um jejum que de fato muda e move o mundo espiritual, ele deve vir de Deus, direcionado por Deus. Se o propósito ali de 21 dias estiver vindo como direção de Deus, do Pai, glória a Deus. Não é porque foi Daniel que fez isso, é porque Deus nos deu a direção como corpo de Cristo para isso. Ou 3 dias, como o caso de Esté, não é porque Esté fez, é porque eu recebi uma direção para fazer um jejum de 3 dias. Você entende? Então o jejum, ele deve vir do Espírito Santo, do alto. Porque Josafá aqui, a primeira coisa quando ele ficou sabendo da ameaça, ele foi buscar ao Senhor. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. Então, antes de proclamar um jejum, ele consultou ao Senhor. Antes de você jejuar, o Espírito Santo vai te convidar, vai te preparar para isso. Porque do contrário você vai fazer na força. E aí lembra que eu falei para você? Se torna penoso. Eu jejuava, mas de forma muito sacrificial. Não era da vontade total ali, guiado pelo Espírito Santo. Era algo carnal, forçado. Era na força do meu braço. Então, jejum é sim uma atividade que todo cristão deve praticar. Deve sim se abster de alimento, né? Jejum que você não se abstém de alimento não é jejum, é um propósito. Então, jejum envolve alimento. E você deve consultar ao Senhor antes. E todas as vezes que você estiver diante de uma batalha, consulte ao Senhor. Porque se for necessário você declarar um jejum, o Senhor vai te convidar para fazer isso. Tem jejuns que eu faço que é individual. Agora tem outros que o Senhor me convida a convidar outras pessoas para estar junto. Então, nem todo jejum você vai fazer com o corpo de Cristo. Às vezes você vai ter que declarar um jejum só você. Por exemplo, Jesus jejuou ali 40 dias, guiado pelo Espírito Santo. O Espírito
Eu estou falando a pessoa humana de Jesus. O Espírito levou Jesus a jejuar. Porque havia ali, depois você vai ver que tinha uma tentação pós o jejum. Então a gente sabe que existem batalhas espirituais, existem guerras espirituais, que é necessário um posicionamento de jejum. E o Espírito Santo nos prepara e nos leva a praticar o jejum. É necessário para algumas batalhas o jejum. Porque o jejum, ele não vai mudar Deus. Nada muda Deus. Deus é imutável. Deus é Deus. Mas ele move o mundo espiritual. Ele nos ativa, ele nos leva para a ação. Ele nos dá coragem, ousadia, ilumina o nosso caminho. E a luz, ela sempre aponta para frente. Ninguém coloca uma luz que não seja para iluminar. Então, quando você jejua, você está iluminando a sua vida a ponto de você tomar decisões corretas e sábias, a ponto de você estar preparado para aquilo que o inimigo possa vir tentar colocar no seu caminho. E o dia que eu decidi jejuar por direção do Pai, ele falou assim para mim, olha, do Espírito Santo, ele falou assim para mim, eu decidi fazer o jejum, já vinha sendo travada ali umas batalhas que eu estava vendo no mundo espiritual acontecendo, e o Senhor falou para mim, continue orando. E o Espírito Santo disse, faça um jejum. Faça um jejum de 3 dias, e falou o horário. E eu falei assim, bom, eu naturalmente nem posso fazer isso, né, porque eu estou amamentando e tal, mas como é uma direção do Senhor, como é o Senhor que está falando, e eu pedi discernimento para o Senhor para enfrentar as batalhas que eu estava enfrentando, que o Senhor já estava me mostrando o que estava acontecendo no mundo espiritual. E aí o Senhor falou assim para mim, faça um jejum de 3 dias, e falou exatamente o horário. E ali o Espírito Santo falou para mim, olha, eu estou te conduzindo a esse jejum, e esse é o jejum da Simone. Então não é o jejum de Josafá, é o jejum da Simone. Ainda que a palavra que ele me deu foi aqui em 2 Crônicas, porque claro, você vai ter uma palavra de Deus. Ele possa te pedir para jejuar e mostrar alguém que jejuou como um exemplo, mas o jejum vai ser o seu. Não é o jejum daquela pessoa, é o seu jejum. É o jejum que a Simone decidiu praticar. Obedeceu à voz do Espírito Santo e decidiu praticar. Até porque Josafá não jejuou 3 dias. Mas o Senhor me trouxe para Josafá. E aí, como eu já sei como funciona o mundo espiritual, eu sei que o diabo não vai te mandar jejuar nunca. Só pode ser Deus. Se Deus está dando essa palavra para você agora, como eu creio, você está ouvindo, é Deus que está te dando direção para jejuar. Agora, eu não vou dizer quantos dias que você tem que jejuar. Busque ao Senhor. Consulte o Senhor. Depois que você consultar a Ele, aí Ele vai falar no seu coração quantos dias. E como você vai fazer isso? É uma refeição? É toda a refeição? É só água? É água, suco? É de carne? Enfim, o Senhor vai te dar a direção, tá? Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Quando você precisa de ajuda, você deve buscar o Senhor. Busque ao Senhor, Ele vai te ajudar. Eu estou numa situação muito difícil, a minha empresa, minha casa, o meu trabalho, a minha vida espiritual, eu sinto que eu estou frio, que eu era uma pessoa que me dedicava à oração, ao jejum, à meditação na palavra.
e agora eu já não pratico mais isso, sabe? Eu sinto que parece que eu não estou sendo nem cristão mais. Busque ao Senhor, busque a ajuda do Senhor. Decida fazer um jejum. O jejum vai te dar vai romper com essa frieza espiritual e vai te dar essa nova visão e essa nova força e esse novo ânimo que você precisa para viver a vida que Deus te deu, para praticar a palavra de Deus. Então, o jejum, ele não é só para romper, né, financeiramente. Ele é para todas as áreas da nossa vida. É para mexer realmente com o externo, com o mundo espiritual, para que tudo venha cooperar para o nosso bem. E o Senhor dá essa graça para nós. É romper com essa casca, é romper com o velho. Rompa com esse mundo velho, com essa paralisia espiritual, com essa falta de resultado, com essa escassez na sua alma. Declare um jejum, o seu jejum. Peça ao Espírito Santo para te conduzir, porque é Ele quem nos dá essa graça e direção. De como, de quando, de quantos dias, de que horas, até que horas, de que tipo de alimento. Peça ao Espírito Santo e você vai ver o rompimento dessas áreas externas que estão travadas na sua vida começar a funcionar. Mas o jejum seu, em o nome de Jesus. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou ao Senhor. Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Quando você busca o Senhor, quando você decide se posicionar em fé através de jejum, de oração e todas as outras práticas espirituais, mas falando hoje em especial sobre o jejum, você começa a ver o poder de Deus sendo manifesto através da sua vida. Mas como eu falei, não é o jejum para me dormir, como eu fazia, né, era infantil, ainda fraca, nécia ali no conhecimento a respeito do jejum, e dormia mais do que jejuava. É o jejum seguido de oração, onde você se dedica integralmente às coisas do Senhor. Ah, mas eu estou trabalhando. Ótimo, mas esteja conectado no Espírito, porque não é motivo para você não jejuar. Inclusive, você faz almoço, você faz janta, você cuida dos filhos, quem tem filhos, você trabalha fora, mas o seu espírito está ligado no Senhor em todo o tempo. Você está ali confessando a palavra, orando, falando com o Senhor, pedindo discernimento ao Senhor. Porque foi isso que Josafá fez e nos ensinou. Busque ao Senhor, faça o jejum que Ele direcionar e através seguido de oração. Então a gente olha para esses homens e mulheres de Deus, no caso aqui de Josafá, e a gente vê como é feito. Jesus, ele orou e jejuou e se entregou ao Pai para dar início ali ao seu ministério. E da mesma forma, se você quer viver um ministério abençoado, seja ele através da sua empresa, da sua casa, seja através da igreja ali, do templo, você precisa se dedicar à oração, e ao jejum e à oração. Tá? Você não vai ter resultados exponenciais, força, poder, se você não se posicionar em fé. E jejum é um ato de fé. Por isso que ele tem que ser individual, no sentido de
é o jejum da Simone, não é do Daniel, não é porque fulano fez. É porque o Espírito Santo está me direcionando a fazer. Eu não estou sendo contra você jejuar como igreja, até porque esse jejum tem que ter vindo de Deus, né, através ali da liderança. Mas eu estou falando que em alguns momentos da sua vida vai ser necessário só você e Deus. Algumas batalhas vai ser entre você e Deus. E você tem que ouvir a voz de Deus e praticar, colocar em prática. Seja rápido em ouvir a voz de Deus e praticar. Obedeça. O Senhor falou para jejuar, você já sabe. O inimigo que não está falando isso para você. Não é ele que está mandando. Se é Deus que está te mandando fazer isso, seja rápido em obedecer. Pode estar com um prato de comida na mão. Larga tudo e obedeça. Porque o Senhor quer romper com áreas da sua vida que estão travadas e que vai ser de fato liberta quando você se posicionar em fé. Porque o que vai agradar não é você ficar com fome, é a sua atitude de obedecer a Deus, de acreditar no que Ele está falando. É o desafio que você está se propondo a fazer. É isso que vai agradar a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao seu coração. E olha só, Josafá fala, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em suas mãos, e ninguém pode se opor a ti. Ali existia um inimigo batalhando contra ele, vinha uma guerra ali sendo preparada, mas ele falou assim, olha, ninguém pode se opor contra Deus. Estão se opondo contra mim e eu corro para Deus, porque ninguém pode se opor contra Deus. Estão se levantando contra você, contra os seus negócios, contra a sua família. Corra para Deus, porque ninguém poderá se opor a Deus. Estão mexendo com a pessoa errada, com a família errada, com o negócio errado. Porque nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Ah, mas fizeram macumba para a minha vida. Se posicione, deixe o Espírito Santo iluminar a sua vida, siga a direção que Ele te dá e declare contra a minha vida, contra os eleitos do Senhor, e eu estou eleita no Senhor, eu sou um eleito do Senhor, não vale encantamento. Eu fico com a palavra e não com a macumba, entende? Eu sei que fizeram trabalhos para parar a sua vida, mas a obra de Jesus foi e sempre será maior. Tetelestai, está consumado. Nenhuma arma preparada contra a sua vida prevalecerá, prosperará. Contra os eleitos do Senhor não vale encantamento. Podem fazer o que quiser. Eu escolho crer na palavra e não na macumba. E não no trabalho feito de bruxaria. Em o nome do Senhor Jesus, fica com essa verdade. Se posicione em oração e jejum para que você tenha essa força espiritual para ver Deus como Ele é. Um Deus que é poderoso e forte. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode se opor a ti. Força e poder estão no Senhor. Josafá correu para o Senhor. Corra para o Senhor. Reconheça que Ele é Deus. Força e poder está nas mãos dEle e nada poderá te resistir todos os dias da sua vida. Não és tu, o nosso Deus, que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a destes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Lembra do que o Senhor já fez? Você é filho de Abraão, filha de Abraão. Seu pai na fé, o nosso pai na fé é Abraão. O Senhor não se esqueceu da aliança que Ele fez. Mas mais do que isso, nós estamos em Cristo Jesus. Lembra o Pai a respeito da obra de Cristo e você vai ver os céus se moverem em sua direção, porque Ele não nega nada para o Filho dele. Lembra do que o Senhor Jesus, ninguém vem ao Pai, o Senhor Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você lembra a obra redentora da cruz, quando você fala, Pai, por causa de Jesus,
o que significa no nome de Jesus, é com legalidade do sangue de Jesus, eu me apresento a ti. Eu tenho esse direito porque Jesus pagou um preço por mim. Ele me redimiu dos meus pecados, ele me redimiu da maldição da lei. E hoje eu estou debaixo dessa aliança, a aliança eterna, a nova aliança. Por causa dele, olha para mim. Por causa dele, dei-me direção. Por causa dele, me reconecta de novo, outra vez. Por causa dele, o teu filho, eu vou até a ti. Tá vendo a diferença? E aqui ele estava lembrando a aliança que o Senhor tinha feito com Abraão. Então, ele falou assim, olha, expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Era uma terra que pertencia a eles por direito, porque Deus tinha dado a Abraão. Ele estava ali lutando como rei, e os inimigos estavam vindo. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Acredite, todas as vezes que você se levanta guiado pelo Espírito Santo, o Senhor te ouve. Quando você vai até o Pai, no nome de Jesus, o céu se abre. Você não fica sem resposta. Você não fica. Depois você pode continuar lendo. Agora eu vou pular para o 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. É o que o Senhor está falando. Essa batalha, ela não é sua. Ela é do Senhor. Se posicione, jejue, ore, busque ao Senhor. Consulte ao Senhor. Você está passando por muita dificuldade financeira, espiritual, emocional, física, familiar. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Permaneça firme, orando, jejuando, confessando a palavra, vivendo a palavra de Deus, e você vai ver o livramento dele na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, em tudo que pertence a você. Vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo e nem desanime. Saiam para enfrentá-lo amanhã e o Senhor estará com vocês. Quando a gente recebe uma direção de Deus, é totalmente diferente. Eu recebi uma direção do Pai para fazer um jejum e a alegria, o ânimo, a força é totalmente diferente. E quando o Senhor me mostrou o mundo espiritual à minha volta, o que estava acontecendo, foi uma situação muito feia, foi de ameaça, foi os inimigos estão vindo. Mas ao invés de ficar com medo, eu corri para o Senhor. E é isso que o Senhor quer que você faça. Quando o Senhor te mostra algo, o Espírito Santo te mostra algo espiritual, não é para você ficar com medo, é para você tomar uma posição e ir para o Senhor. Foi o que Josafá diz, não tenham medo, nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Pode se posicionar, saia para enfrentar, se levante, porque o Senhor estará com você. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos correitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Outra chave é, quando estiver jejuando, não esqueça de orar e louvar a Deus. O louvor, ele rompe com as cadeias da incredulidade, com essa casta de demônios que existe aí te cercando de todo lado.
Ele quebra essa opressão maligna da sua vida. Então louve. Ore no Espírito. Cante no Espírito salmos e hinos espirituais que falam do sangue de Jesus. Porque não vai ter demônio páreo para a sua vida. Terá que sair. Veio por um caminho, mas por 7 vai ter que sair no nome de Jesus. Vai ter que obedecer o seu comando. Você vai estar fortalecido, confiante. Não vai ter medo. Terá fé. Você não terá medo, você terá fé e graça para viver confiado que essa batalha não é sua, ela é do Senhor. Você só se posiciona. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Tenha fé no Senhor e você será sustentado. Creia na palavra dos ministros do Senhor, os profetas do Senhor, os homens e mulheres do Senhor. Tenham fé no que o Senhor está falando com você através das pessoas, dos ministros de Deus. Antes do Senhor, de eu tomar ali a decisão, guiado pelo Espírito Santo sobre o jejum, todas as palavras que me vinham eram sobre jejum. Homens e mulheres de Deus, jejum, jejum. Deus está falando comigo. Deus usa a sua palavra. Deus usa os seus profetas. E Deus usa as circunstâncias. Se você está aí diante de uma circunstância muito desafiadora, se posicione em oração, jejum, adoração, louvor, confissão da palavra e todas as outras ferramentas que o Senhor tem para nos ajudar espiritualmente. Essa batalha é do Senhor. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Agradeça ao Senhor, porque o amor dele dura para sempre. Seja grato ao Senhor. O amor dele por você dura para sempre. Ele vai lutar por você. Essa batalha é dele. Ele tem interesse que você saia como um vencedor. Porque nós somos filhos dele. E somos o único exército que já vai para uma guerra, com ela ganha. Porque o Senhor Jesus já nos deu a vitória. Pelo sangue de Jesus nós somos vitoriosos. Então, cale a mente errada de que você não vai dar conta, porque você já venceu em Cristo Jesus. Deixa o inimigo se envergonhar diante da sua fé, porque você terá fé e o inimigo vai ter que correr, fugir da sua presença. Envergonhados serão aqueles que acham que você está derrotado, porque você já é mais do que vencedor. No 22, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quando você se posiciona em buscar o Senhor, consultar ao Senhor, depois jejuar, depois louvar, adorar ao Senhor, a vitória é certa. A manifestação das bênçãos do Senhor sobre sua vida é certa. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Eles foram vencidos, derrotados. Os amonitas, os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. O inimigo vai se autodestruir. Quando nós nos posicionamos, quando nós vamos para o Senhor, o inimigo se autodestrói. Você não precisa destruir ninguém. Você não precisa difamar ninguém. Você não precisa ter medo de ninguém. Você só precisa ir para o Senhor. Os inimigos se autodestruirão. As pessoas que estão zombando de você, falando de você, invejando a sua vida, vão se autodestruir.
Elas acham que estão causando mal para você, mas estão causando para elas mesmas. Porque é assim que o Senhor trabalha. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E você, quando vai para o Senhor, você está demonstrando confiança. E aí o Senhor luta as suas batalhas. Então continue posicionado na palavra. Continue. Depois você continue a leitura. Eu vou parar por aqui. Mas eu já quero declarar sobre sua vida graça suficiente para você ter essa ousadia de ir até Deus, consultar a Ele e perguntar qual que é o jejum que eu devo fazer. Como eu devo fazer? E aí Ele vai lutar a sua causa, porque Ele é fiel. Eu tenho certeza que essa palavra falou ao seu coração, por isso reaja deixando aqui nos seus comentários, curta, se possível compartilhe, libere essa bênção sobre a vida de alguém. Sou muito feliz por você estar aí ouvindo essa palavra. Eu tenho certeza que ela é resposta para a sua vida. Continue abençoado e eu vou estar aqui orando junto com você no nome de Jesus.